11 horas e 28 minutos, quase 29. Estamos de volta aqui com o Manhã Bandeirantes, agora para conversar com ele, André Coutinho, mais um dos nossos talentos da Band. O Coutinho, que fala de esporte, que é colunista também de viagens aqui na Rádio Bandeirantes, na Band News FM, na Band News TV. Agora também tá como colunista contando um pouco de todos os cantos do mundo no Bora Brasil, no novo modelo do Bora Brasil, na tela da Band. É difícil conseguir te apresentar, hein, Coutinho? Bom dia, obrigado por comparecer aqui com a gente. Acho que a gente pode apresentar, viu, Pato, como um dos nomes que mais viaja no Brasil. Com certeza, com certeza. O que mais tem milhas. Tudo bem? Poxa, bom dia, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui nesse quadro tão prestigiado do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estou aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação há mais de 17 anos, entrei em 2008, e já fiz de tudo um pouco por aqui. E agora, desde 2017, entrando nessa área de viagens e turismo, né? Acho que as pessoas às vezes falam, que você tem emprego dos sonhos, como você falou agora há pouco, que legal, quero fazer o que você faz. E acha assim que, sei lá, os diretores aqui do Grupo Bandeirantes acordaram e falaram assim, por que você não começa a viajar e produzir conteúdo? Você foi escolhido, né? Você foi escolhido, eu vi um raio caiu na minha cabeça, né? Não foi assim, eu fui atrás. Eu acho que essa paixão pela viagem nasceu da área esportiva, né? Porque eu fiz várias coberturas esportivas internacionais e gosto do que eu faço, mas gosto também de mostrar esse lado da viagem. Acho que é por isso que cresceu bastante esse projeto. Bom, você tem ideia de quantas viagens você já fez? Então, eu comecei em 2021 a anotar. Pelo menos no ano. Eu comecei em 2021 a anotar. Se eu não me engano, em 2022, eu bati o recorde de voos. Foram 91 voos. Nossa. No ano. E enquanto eu vou falando aqui, eu vou procurar meu bloco de notas, porque eu vou ver quantas viagens. Eu vou falar em 2025. Foram 17 em 2025. E nesse ano, 16 voos. Então, eu comecei a anotar. Mas, assim, no total eu não tem como. Não sei. Países que você conhece? Países, acho que são... Dá pra ter uma ideia? 48. Eu também comecei a anotar. Numa viagem que eu tava voltando do Canadá, naquele momento que você não tá com sono e não tem o que fazer, já adiantou todo o seu trabalho. Eu falei, deixa eu começar a contar quantos países. E acho que foram 48 países. Não são muitos, né? Não são muitos países, porque... O tipo de trabalho que a gente faz é ir mais onde o brasileiro viaja. Então, os convites chegam muito, por exemplo, dos Estados Unidos, porque os brasileiros gostam muito de viajar para os Estados Unidos. Então, eu acabo repetindo muitos países. No ano passado, eu fui 10 vezes para os Estados Unidos, quase uma vez por mês para os Estados Unidos. Fui para a Europa também, estive nos Jogos Olímpicos, inclusive na cobertura aqui da Rádio Bandeirantes. Então, assim, gostaria de conhecer mais o mundo, mas é um trabalho, então nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. Mas, assim, não troco por nada não, tá? Foi o que você falou, né? Tem que também adiantar o trabalho, é uma rotina muito complicada, né? Para você conseguir fazer o seu trabalho, que basicamente é mostrar para o ouvinte, para o telespectador, como que ele poderia estar aproveitando. E aí, como que você coloca isso na rotina? Nossa, é difícil. Eu acho que para responder melhor a sua pergunta, eu vou ter que responder de forma um pouco mais técnica. A gente, quando começou a fazer esse trabalho, e eu trabalho com a Marcela, que é da minha empresa, né? Faz parte de todos os contratos aqui também com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. No começo eu comecei a fazer sozinho, depois precisou de uma pessoa, principalmente quando começaram as imagens também, além do áudio. No começo a gente se preocupava em coisas muito grandes, em mostrar que a gente era uma equipe profissional. E depois a gente foi aprendendo que quanto menos a gente chamar a atenção, mais natural fica o nosso entorno. Então, só para você entender por que eu vou te responder tecnicamente. Então, eu tento entrar, a gente é recebido por uma equipe, sabe que é uma equipe da Rádio Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, então já recebem todo cheio de cerimônia. Aí eu chego pro guia, por exemplo, para visitar um museu, pego um microfoninho pequenininho, falo, dá licença, eu posso pendurar assim na sua lapela? Vai deixar gravando, não se preocupe, só vai entrar o que for preciso, você pode falar bobagem que eu vou cortar e tal. E começa a conversar, a pessoa esquece que está com o microfone. Às vezes eu gravo com o meu próprio relógio. Então eu tento ser um turista. Eu tento fazer o que o turista normalmente faria para poder passar isso para o ouvinte, para poder passar isso para o telespectador. É obviamente que quando tem câmera, luz, algumas coisas, as coisas não saem tão naturais assim. Mas a gente foi aprendendo que eu preciso ser o turista, eu preciso experimentar e passar a minha emoção pro ouvinte. Então a gente tenta ser
menos perceptível possível, sem grandes luzes, sem grandes coisas, sem grandes microfones. Obviamente, se eu vou parar para uma entrada ao vivo, com um tripé na frente de algum lugar, não tem como, você é ali o jornalista, mas para uma experiência, qualquer que seja de turismo, a gente tenta ser um turista e passar essa emoção pro ouvinte. Como é que você passou dessa iniciativa de visitar alguns países para convites? Indo em tudo. Indo em todos os tipos de evento, mostrando que eu era agora aquela pessoa do Grupo Bandeirantes que estava representando o Grupo Bandeirantes para mostrar viagens e turismo, para mostrar que... e isso é legal no pós-pandemia, principalmente. Eu lembro que no começo do projeto ainda vinham aquelas mensagens: nossa, mas tanta coisa acontecendo no mundo, vocês estão falando de viagem. Hoje em dia não existe mais. Hoje em dia as pessoas entenderam que viajar, ir para um museu, ir para um teatro, curtir um cinema, o entretenimento faz parte essencial da sua vida. Então, lá atrás, para responder objetivamente a sua pergunta, ninguém me conhecia. Então, eu ia em qualquer tipo de evento. Me convidavam para a inauguração da casinha de cachorro-quente em Osasco, nova, que eles chamam. Eu ia lá com o maior prazer, mostrava, entendia, conversava com as pessoas. E aí, como tudo na nossa vida corporativa, você consegue entrar naquela bolha. Entrou naquela bolha, você vira conhecido. De repente, eu tive o privilégio de virar uma referência dentro desse mundo de viagens e turismo. E aí, hoje, ainda bem, sei que é fruto de muita batalha. Hoje, às vezes, eu não tenho agenda para fazer tantas viagens dos convites que eu recebo. Então, até para todo mundo que está parceiro nos ouvindo, agradeço demais o carinho e os convites. Neste ano, por exemplo, a gente está no mês de maio, finalzinho de maio. Eu praticamente não tenho mais agenda para viagem até dezembro. Praticamente com a minha agenda lotada de viagens até dezembro, porque vão aparecendo, você vai ali tentando encaixar, eu vou tentando ter uma lógica de parceria com as pessoas, imaginando também o que os ouvintes querem e os telespectadores querem ver. E você vai ali administrando. Virou um negócio paralelo. Quantos dias você fica em São Paulo por ano? Então, o ano retrasado, eu fiz essa conta. O ano retrasado foi bem maluco. Eu fiquei 237 dias fora de casa. 365. Ficou então, 3 meses aqui. 3 meses aqui em São Paulo só, dos 12 do ano, Contando. praticamente isso. Tiveram viagens que eu cheguei de uma viagem e teve uma o ano passado que eu falei pra Marcela, a gente tem 8 minutos pra trocar de mala. 8 minutos. Porque senão a gente vai perder o voo. Como assim trocar de mala 8 minutos? A gente chegou em casa, porque atrasou alguma coisa e eu tinha um próximo voo pra pegar. E era assim... Você não ficou nem um dia em São Paulo? Não, eu fiquei 8 minutos na minha casa. Não ficou 1 hora. E eu falei, se a gente não pegar um Uber em 8 minutos, a gente não chegar no aeroporto, a gente vai perder o voo. E assim, essa foi o recorde. Nem sempre é assim, né? Óbvio, né? Claro. Mas às vezes fica 24 horas, às vezes fica algumas horas, às vezes fica uma semana. Mas assim, é muito difícil. O ano passado tem fases. Eu acho que o ano retrasado foi o mais corrido. O ano retrasado, acho que eu não fiquei mais de 8 dias seguidos. Foi a retomada depois da pandemia, Foi a retomada. Tava uma loucura. E a gente queria mostrar tudo, e as pessoas queriam mostrar tudo. E eu queria mostrar o Brasil, então eu forçava para fazer mais viagem no Brasil também, só que chegam muitos convites internacionais, porque, poxa, a gente vive num país maravilhoso, né? Então, mas aquilo, nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. Agora, Coutinho, você talvez tenha sido um dos pioneiros nesse sentido de trazer um dia a dia de viagens para uma emissora de televisão, para um grupo de comunicação. Eu tenho a percepção, você vai saber por conhecer todo mundo muito mais do que eu, que é uma editoria hoje que está crescendo muito, né? Que junta ali viagem, turismo e agora gastronomia entra junto também. Tá em expansão mesmo? Tá em expansão. É um mercado que movimenta muito dinheiro cada vez mais. Aqui no Brasil, ele faz parte ali de gira entre 6%, 7%, às vezes 8% do PIB. Tem potencial para ter muito mais. Alguns países, e acho que o maior exemplo disso é Portugal, que deram uma reviravolta no turismo, e o turismo virou um dos propulsores da economia de Portugal, e com divulgação. Mas eu acho que, principalmente por aquilo que eu falei agora há pouco, do fato de as pessoas entenderem que viajar ou relaxar, ou, como eu disse, não precisa viajar fora da
da sua cidade, de onde você mora, curtir qualquer coisa da sua cidade, isso é essencial, não é mais supérfluo, não é mais aquelas mensagens que a gente recebia, poxa, tudo acontecendo no mundo e vocês vão falar de viagem, né? A gente fala aqui na Rádio Bandeirantes de tudo e fala também de viagem. Então, acho que é um mercado em amplo crescimento e o que mostra, talvez, é uma fatia pequena do mercado, mas muito importante, que é o mercado de luxo. O mercado de luxo está batendo recorde atrás de recorde todos os trimestres. É impressionante como as pessoas que têm dinheiro, talvez, em vez de comprar, sei lá, um carro de 800 mil reais, porque a pessoa pode, ela compra um de 400, que pouca gente pode comprar um carro de 400, mas ela vai usar os outros 400 mil para viajar. Então, isso é algo muito recente que acontece no Brasil. Qual foi a viagem que mais te impressionou? Essa é difícil, mas ao mesmo tempo tem uma muito recente que foi muito impressionante, que foi para a Antártica. Uma viagem de turismo, não foi uma viagem especial por ser jornalista. Foi em janeiro do ano passado, nós fizemos um cruzeiro de ultra luxo, e o ultra luxo não é só porque ele tem cortina de seda, não sei quantos mil fios no lençol, mas é porque era um navio de expedição feito em 2023 para ir para áreas extremas do planeta. E nós ficamos a bordo 16 dias e fomos além do Círculo Polar Antártico. E a Antártica é o lugar mais remoto, mais diferente. Parece que você está em outro planeta, em outro universo. Essa viagem foi muito marcante. Muitos pinguins, baleias. Eu amo o contato com o animal, com respeito. Eu sou mergulhador, eu adoro esse mundo de entender, de você fazer as coisas à distância. Uma coisa que eu não faço nos meus programas é mostrar algo que possa judiar de animal, que tenha uma exploração animal. Então, defendo disso. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Antártica você vê muito animal no seu habitat natural e foi algo impressionante. Eu achei, poxa, 2 semanas lá, eu vou ver só gelo, só branco. Não, são paisagens inexplicáveis. É a viagem bem recente, foi em janeiro do ano passado, mas é uma muito marcante. Eu adoro fazer essa pergunta que o Sabino fez para as pessoas que eu sei que já viajaram bastante, mas também pergunto sempre sobre a cidade preferida. A sua cidade no mundo, assim, que você já viajou, você falou, essa cidade aqui eu voltaria sempre. Eu volto sempre para Orlando, porque eles convidam bastante. Eu acabei de voltar, eu voltei do aeroporto agora, eu tô todo amassado aqui, porque eu vim do aeroporto direto para cá, para a inauguração do novo parque temático da Universal, Universal Epic Universe. Então, assim, eu acabei tendo um carinho por Orlando porque eu vou muito mais para lá. Agora, a minha cidade preferida até 4 anos atrás era Londres. Eu amava Londres, eu falava que eu queria morar em Londres, viver em Londres. Um parênteses importante, eu sempre fui para Londres no verão ou primavera, não conheço Londres no inverno, Sim. Que deve ser bem difícil, Sim. bem cinza. Morei em Londres, te garanto que... Mas depois, cidade urbana, que eu sou apaixonado é Madrid. Apaixonado por Madrid. Então, assim, se eu tiver que eleger uma cidade, acho que é Madrid. Hoje é Madrid. E Também perrengue? E perrengue em viagem, assim, já passou? Já alguns, principalmente a lazer, depois que a gente viaja a trabalho, a gente vai se tentando pegar algumas manhas, assim, a gente também tem toda uma equipe que nos convida, que dá um apoio, mas eu posso citar um recente que, não sei se entra na categoria de perrengue, mas faz 2 semanas eu estive no Peru e eu fui para 5.000 metros de altitude. E eu tava numa sequência de edição, de ter que entregar, então eu tava 3 noites sem dormir direito. E cheguei lá e fui para 5.000 metros de altitude. Eu passei muito mal. Muito mal. Eu senti uma dor de cabeça que eu nunca senti na vida. Mal de altitude mesmo, aqui na nuca. Fiquei muito enjoado. E aí eu descobri que eu tomei 5 minutos de oxigênio. Você tomou, no hotel que eu tava, eles serviram oxigênio, é estranho isso, né? E eu melhorei na hora. Na hora, assim. Tomei 5 minutos de oxigênio, melhorei na hora. Então, eu tava com a minha saturação, a minha oxigenação ali perto da casa dos 80%. Muito baixo. Era bem baixa, né? A gente aprendeu na pandemia que você tem que estar acima de 90%. E aí, depois que eu tomei oxigênio, subiu para 92%, 93%. Meu apetite voltou, eu descansei e eu fiquei bem no Peru. Então, não chegou a ser um perrengue, né? Mas é algo, assim, recente que eu... Ficar doente em viagem é uma coisa difícil, né? Difícil. Eu fiquei em Dubai muito doente. Gravando em Dubai, não tinha aquele negócio de... Você tem que começar a gravar 6 da manhã até meia-noite, chegar no hotel, você precisa baixar tudo, fazer backup. Porque imagina, a pessoa te convida para mostrar o país dela, a experiência dela.
Eu não posso chegar e voltar pro Brasil e falar assim, então, perdi. Ah, deu um pau aqui, eu não tenho material. Não tem como. E a gente normalmente faz em 5 dias, como eu fiquei em Dubai, algo que um turista normal faz, sei lá, em 20. Porque eles querem mostrar tudo, eles querem aproveitar que você tá lá. Então é muito corrido. E eu cheguei lá gripado. Fuso de 7 horas, acho que é Dubai, tá agora. Eu fiquei muito mal, tinha que trabalhar, tinha que produzir conteúdo, e aí eu passei muito mal no voo. Foi a primeira vez que eu passei mal no voo, e eu escutei aquela famosa frase, por minha causa, tem algum médico aqui no voo a bordo para atender. Eu tava com muita dor de cabeça, tudo, mas deu tudo certo, foi tudo tranquilo. Tem um ouvinte aqui fazendo uma pergunta que eu achei legal, a Lili Nagano. Se o trabalho do Coutinho é viajar, o que ele faz nas férias? É uma ótima pergunta e é uma pergunta muito recorrente. Você sabe que é difícil eu não ter... Faz tempo que eu não tenho férias. É uma delícia o que eu faço. Em algumas viagens a gente consegue esticar, às vezes, um dia para curtir uma coisa que a gente gosta. Como eu disse agora há pouco, eu gosto muito de mergulhar. E a Marcela também. A gente é mergulhador, a gente tem o curso avançado recreativo. Então, quando a gente vai para um lugar que a gente sabe que tem ponto de mergulho, a gente às vezes pede para esticar um dia a mais, eu pago as coisas do meu bolso para mergulhar. Então isso é uma coisa que eu faço. Então talvez a resposta mais direta seja eu vou mergulhar, eu vou para baixo d'água. E meus pais moram no litoral norte, então sempre que dá, e é quase nunca, eu vou lá para casa da praia deles e aí comida da mamãe, essas coisas. Então não deixa de ser viagem, porque eu pego a estrada, vou lá para Tamoios e vou pro litoral norte. Dá uma dica fundamental, pelo menos uma dica, pode ser mais, mas pelo menos uma dica fundamental para viagem. Eu acho que a dica mais importante é planejamento, organização. As pessoas, às vezes, decidem viajar, não sabem direito o que fazer. Normalmente o brasileiro tem alta temporada, né? O trabalhador só tem o feriado, a alta temporada, e aí as coisas ficam muito mais caras, não tem jeito. E aí, com antecedência, com planejamento, você consegue encontrar algumas alternativas. Se você não tem tempo para se planejar, se você não está muito habituado, agente de viagem. Tenta encontrar um bom agente de viagem, uma boa operadora. Mas a viagem, se eu fizer tudo por conta, fica mais barato. Nem sempre fica mais barato. Às vezes o trabalho que você vai ter, qualquer problema que der no seu voo, é o agente de viagem que resolve. Se vira, meu amigo. Você comprou minha viagem, por favor. Preciso disso. Deu aqui, você vai... Então, assim, eu acho que é um investimento bem gasto até pelo seu tempo. Mas eu acho que a principal dica é planejamento, é organização. Se você souber o que você vai fazer numa época de altíssima temporada, Réveillon agora de 2025 para 2026, e começar a se planejar agora, você não vai pagar mais caro, porque o Réveillon é alta temporada, mas talvez vai conseguir evitar algum tipo de exploração maior, assim. Coutinho, o Gilson tá perguntando como que você faz, já falou dos familiares, mas falou aqui, ó. Coutinho, será que é casado ou é solteiro? Porque nessa correria, até a esposa seria difícil de ter contato. E aí, como que faz? Aí é o truque, né? Aí é o truque. A Marcela que eu tô falando que trabalha comigo é minha esposa. Então, tá sempre com você. Então ela tá sempre comigo. A gente tem que tomar cuidado do contrário. Porque quando você convive muito com a pessoa... E aí o relacionamento às vezes se desgasta, né? No nosso não tá desgastado, tá tudo bem. Mas quando a gente volta de umas viagens... Eu sou muito chato, né? Eu sou muito perfeccionista, aquela coisa de ficar... Vamos gravar... Não, ó, então agora acabou, né? Aí eu falo assim... Poxa, mas aquela luz tá vindo dali, tá mais bonita. Por que a gente não grava de novo? Eu acho que agora é melhor. Então aí ela... Coitada, ela sofre na minha mão bastante, mas esse é um. E a outra coisa da minha família. Como eu falei, meus pais não moram em São Paulo. E eu vi os meus pais no Réveillon, que eu tava de folga, e fui ver na semana passada, que foi o Dia das Mães só. Então eu fiquei quase 5 meses sem ver meus pais. É isso, né? Tem a parte ótima da viagem, de trabalhar com isso, que você conhece um monte de gente, um monte de lugar. E tem a parte que não é boa, que você perde aniversários, perde festas, contato com a família, com os sobrinhos. Mas é trabalho, né? Não tem jeito nessa vida. Dá uma dica agora de bagagem. Bagagem. Viaja leve. Tenta viajar o mais leve possível. A minha viagem, eu voltei agora, eu fiquei 10 dias nos Estados Unidos. Eu fui para Nova York no evento e depois uma semana em Orlando na inauguração do novo parque. Ontem, na hora que eu fui fazer minha mala, eu tive um orgulho de mim, porque eu falei, eu usei tudo que eu coloquei na mala. Normalmente as pessoas levam muito mais do que elas precisam. Eu usei tudo. A outra dica é, separa os produtos de higiene, não leva uma necessaire enorme, gigante, com tudo lá.
eu fui colocando em várias necessaires pequenininhas. Eu uso lente de contato, né? Eu tô de óculos aqui. Eu coloco meus produtos de lente, e colírio, essas coisas numa necessaire pequenininha. Aí na outra, pasta de dente, escova, não sei o quê. Porque é muito mais fácil de você encaixar na sua mala. E se por acaso você precisar levar na mala de mão, também os produtos todos com menos de 100 ml para você levar. Mas assim, a dica básica, direta, é viaja leve. Faz uma continha aí na sua cabeça, leva no máximo uma troca de roupa a mais. Cueca e meia, obviamente, leva algumas a mais, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Mas não leva seu armário, guarda-roupa inteiro para viagem, não. Coutinho, a gente sempre começa o Talentos da Band falando um pouco sobre a escolha da pessoa pelo jornalismo, voltando lá para o começo da carreira. Mas acho que o assunto viagem é tão... todo mundo gosta tanto que a gente já foi falando. Então, pra gente fechar que o tempo tá apertado, volta lá. Como que você escolheu ser jornalista? Depois começou a carreira em qual área? Como que foi essa cavada de espaço para esse mundo das viagens? Bom, vou ter que voltar pro século passado, né? Eu sou jornalista do século passado. Eu entrei na faculdade em 96, na Casper Libero. Me formei em 99, então me formei no século passado. E eu sou jogador de futebol frustrado. Eu quase fui jogador profissional, cheguei a disputar a terceira, quarta divisão no 15 de Caraguá. E depois, aquele momento de você falar assim, aí, eu vou pra essa vida ou vou tentar alguma coisa? E aí eu falei, vou ser jornalista esportivo. Então eu comecei na Gazeta Esportiva, comecei como jornalista esportivo. Com isso fui para as últimas 5 Copas do Mundo, Alemanha 2006, África do Sul, Brasil, Rússia e Catar, 3 Olimpíadas, um monte de grande prêmio de Fórmula 1, de Fórmula Indy, sempre no esporte. E aí, do esporte, eu vim aqui pro Grupo Bandeirantes porque eu não estava aguentando mais ficar no esporte. E aí fui para a Band News FM para apresentar jornais de tudo, menos esporte. Aí em 2010 a gente criou, eu com o Barão, a equipe de esporte, voltei tudo de novo pro esporte, e aí em 2017 fui para a área de turismo para tentar resumir o máximo possível aqui a minha carreira. Mas eu acho que a paixão pelas viagens de turismo foi das coberturas internacionais. Assim. Eu falei, eu ficava lá com um objetivo, mas eu tinha vontade de mostrar as coisas que eu fiz, o que tinha para fazer, dar dica. Então acho que foi daí que surgiu. Deve ser mesmo, né? Encantador. Você tá num local, por exemplo, Copa do Mundo, e tem muita gente lá, né? Tá todo mundo lá. Você consegue viver não só a cidade, não só o país, mas como viver o evento, né? A Copa do Mundo é uma experiência que eu indico. Se você tá nos ouvindo, você fala assim, mas eu detesto futebol. Vai para uma Copa do Mundo. O futebol é um detalhe, é um pontinho ali. A gente brinca na cobertura que, para quem trabalha, né, com futebol, a hora que a bola começa a rolar, para Itália e Alemanha, é a mesma coisa que, com todo respeito, Juventus e Rio Branco de Americana. É o futebol, é a mesma regra. Obviamente que a qualidade técnica é diferente. Obviamente que é muito legal você ver um Messi ali de perto jogando. Mas assim, o entorno, a atmosfera da Copa do Mundo é algo que eu indico para qualquer ser humano vivo desse planeta. André Coutinho, esse nosso querido correspondente. Vocês não vão falar das viagens de vocês, dos perrengues de vocês? Pô, e aí? Pra onde vocês têm viajado? Eu adoro viajar. Sempre que possível, quando tem uns diazinhos aqui fora da Rádio Bandeirantes, eu viajo. Eu tô em umas de que nos últimos, acho que 2 anos, dos meus 30 dias de férias do ano, eu não fiquei em casa descansando. Geralmente eu já saio daqui, vou direto pro aeroporto, saio correndo, vou, viajo, aí já volto, venho trabalhar no dia seguinte. Faz umas viagens diferentes, viu? Eu gosto muito. Faço algumas viagens diferentes. Olha, eu viajei muito quando tinha minha agência, porque eu tinha sócios escandinavos, então eu viajava muito, eles faziam encontros, 2 encontros em alguma parte do mundo, viajei bastante, e para mim minha viagem mais impressionante foi o norte da Finlândia. O norte da Finlândia. Então, eu tô indo para lá, depois você me faz... Você vai gostar, você vai gostar. Eu vou fazer um cruzeiro de caçada à aurora boreal saindo de Reykjavik. Maravilhoso. Quer dizer, eu vou para Islândia. Eu não vou para Finlândia, eu vou para Islândia. Eu vou para Islândia. Olha, eu já cometendo um crime geográfico. Eu fui para a Finlândia, para a região dos lagos, é realmente maravilhoso. Fui no outono ainda. Eu tenho muita vontade de conhecer. Maravilhoso. Eu gosto. Muita vontade de conhecer. Acabei de voltar da Costa Rica, não sei se você conhece. Muito legal, ainda agora não. tem voo direto aqui de São Paulo. Muito bonito. Fui para lá nas minhas últimas férias. Agora o meu coração torcedor falou um pouco mais alto. Vou pro Mundial assistir o Palmeiras. Então vou voltar para os Estados Unidos. Nossa, indico muitíssimo. Essa experiência de unir esporte com viagem é algo também. E aí não interessa se ganhou, perdeu. É algo que você vai
se lembrar para o resto da vida. Com certeza. Coutinho, obrigado, viu, pela Obrigado, sua viu, André? participação. Foi Poxa. muito bom. Obrigado, uma honra. Obrigado pelo convite e vida longa aqui ao quadro. Adorei. Sempre Obrigado. que tiver uma viagem legal, avisa a gente e entra aqui no Manhã Bandeirantes. Lógico. Poxa, com prazer. Sabe que eu trabalho para isso. Com prazer. Agora tem uma coisa que é muito chata, que é aeroporto e avião. Nossa, eu não suporto. Você tem medo de avião? Não, eu não tenho medo tá. nenhum. Eu me sinto super à vontade, mas não é confortável, né? Longe Definitivamente não é. O dia que inventarem o teletransporte, eu vou ser o primeiro da fila. Valeu, gente. Até mais. André Coutinho aqui com a gente. Obrigado. 11h54.